Paz, seus irmãos. Estamos aqui na beira desse campo aqui, anunciando o Evangelho de Jesus. Está aqui o irmão Tony. Nós vamos aqui pregar um pouco aqui. Tá, já está entrando pela noite, já são 6h30. Nós vamos aqui dar início à pregação do Senhor, que Jesus Cristo possa abrir o entendimento do povo. Jesus, essa pátria idolatrada, salve, salve. Oi, som, oi. A minha terra, quem protege agora é um Senhor que esteve morto, mas ressuscitou. Ele está vivo para nos guardar. Ele não foi tirado da água por um pescador, mas quando a água viu este Senhor, se abaixou para ele por cima andar. Glória a Deus, aleluia. Ele jamais foi carregado pela multidão, mas sempre teve dela compaixão, multiplicando os pães para comer. Nunca mandou fazer novena e nem romaria, mas deixou certo que haverá um dia que numa nuvem vai aparecer. Ele não fica preso num altar sem poder sair, mas está sempre pronto para agir quando alguém seu nome chama. Nunca usou coroa de ouro nem roupa enfeitada, mas a natureza ficou revoltada ao ouvir seu grito e vê-lo expirar. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória, pronto para reinar. E tendo aparecido, e tudo se cumprido, ao fim da peleja com sua igreja ele vai morar. Não é preciso viajar de longe para o visitar. De qualquer lugar que você chamar, ele está pronto para te atender. Não é necessário acender velas para ele te ver. De qualquer lugar que está você, ele te ilumina e te faz viver. Você pode até não estar vendo agora a sua mão, mas ele a estende sobre a multidão, abençoando quem dá glória a Deus. Você pode até não estar vendo também os seus pés, mas ele caminha entre os fiéis, só revelando o mistério dos céus. Ele não vive sendo carregado para todo lado, ele não é santo fabricado que qualquer dinheiro se pode comprar. Quando ele se move, o vento e a nuvem lhe servem de carro. Ele não é santo feito de barro, mas é Deus no céu, na terra e no mar. Então se verá
Oi, som, louvado seja Deus. Jesus diz: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então Jesus nos deu uma ordem, e esta ordem nós estamos cumprindo, indo pelo mundo inteiro, anunciando o evangelho de Jesus Cristo, anunciando o caminho da salvação, que é Jesus Cristo. Jesus, ele é o único que pode salvar a nossa alma da condenação eterna. Então Jesus falou lá em João capítulo 14, a partir do versículo 6. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por ele. Para que o homem possa chegar até Deus, é por meio de Jesus Cristo. Não é por meio de uma religião, não é por meio de um líder religioso, não é por meio de padre nem pastor, mas é por meio de Cristo Jesus. Foi por isso que Deus entregou o seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário, para nos dar uma vida e uma vida com abundância, a partir do momento que o homem creia em Jesus Cristo. Como Jesus falou lá em João capítulo 3, a partir do versículo 18, ele diz: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Então Jesus falou que quem crê nele não é condenado, mas aquele que não crê já está condenado. O único que pode salvar a nossa alma do fogo do inferno é Jesus Cristo. É por isso que nós temos que anunciar o evangelho de Jesus Cristo. É por isso que nós estamos aqui hoje, nesta tarde, entrando pela noite, anunciando o caminho da salvação, para que você busque Jesus Cristo, porque a volta dele se aproxima. E como foi nos dias de Noé, assim também será nesta geração. Noé pregou, Noé anunciou, mas a geração, aquelas pessoas não estavam voltadas para Deus. Aquelas pessoas não estavam atentas à palavra do Senhor, não estavam se preocupando com a vida eterna. Essa geração está da mesma forma, não estão se preocupando com a vida eterna, porque a Bíblia diz que depois da morte segue-se o juízo. Então Jesus falou no livro de Hebreus capítulo 9, versículo 27, ele diz que depois da morte segue-se o juízo. Não existe negócio de purgatório, como a religião ensina. Jesus, ele é bem claro em dizer que depois da morte segue-se o juízo. Então depois da morte é o homem com Deus. Então é por isso que hoje Jesus Cristo está te dando a oportunidade, para que hoje você possa adorar Ele, em espírito e em verdade. Mas hoje as pessoas não querem mais buscar a Deus. Hoje as pessoas preferem adorar o diabo do que adorar a Deus. Jesus Cristo, ele está perto de voltar. E como foi nos dias de Noé, Jesus voltou e pegou todos desapercebidos. Essa geração está desapercebida. Essa geração está, o amor a Deus está se esfriando. Não quer mais fazer a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é ver todos salvos, todos libertos. Mas para que nós herdamos a salvação por meio de Cristo Jesus, nós temos que renunciar ao pecado, temos que deixar a cachaça, temos que deixar a droga, temos que deixar o segundo casamento. Tudo isso nós temos que largar para seguir Jesus Cristo. Como Jesus falou no livro de Marcos capítulo 8, versículo 34, Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então Jesus falou: se algum de nós quer seguir Ele, nós temos que negar o pecado, temos que negar a idolatria, o roubo, a mentira, para seguir Jesus Cristo. Mas hoje o homem prefere viver na mentira, prefere viver enganado. Como Deus falou no livro de Oséias capítulo 4, versículo 6, o Senhor diz que o povo dele está sendo destruído por lhe faltar o conhecimento. Então hoje o povo está sendo destruído por faltar o conhecimento das Escrituras. O próprio Jesus diz lá em João 5,39, examinai as Escrituras, porque cuidaste nela a vida eterna, e são elas que falam de Jesus. A Bíblia testifica, a Bíblia fala do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
mas hoje o homem tem rejeitado Jesus Cristo. Então no grande dia, o próprio Jesus vai rejeitar aquele que rejeitou diante do Pai. Você que ouve essa palavra na sua casa, não rejeite Jesus Cristo, largue o pecado, se volte para Deus enquanto é tempo, porque a sua volta ela se aproxima. Ou você acha que você vai herdar o céu com 1 litro de cachaça debaixo do braço? Ou você acha que você vai entrar no céu fumando um cigarro de maconha? Ou você acha que você vai entrar no céu sendo um religioso? Jesus falou no livro de Mateus capítulo 7, versículo 21. Jesus diz que nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai, que está no céu. Nesta noite eu lhe pergunto, você tem feito a vontade de Deus? Ou você tem feito a vontade do homem? Ou você tem feito a vontade da religião? Porque para nós entrarmos no reino de Deus, nós temos que fazer somente a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é ver todos nós salvos, todos nós libertos. Mas para que nós alcançamos a salvação, nós temos que deixar o pecado, temos que deixar a prática deste mundo. Porque a Bíblia diz que o mundo já é do maligno. O apóstolo João falou, lá na sua primeira carta, no capítulo 2, a partir do versículo 15. O apóstolo João diz, não ameis o mundo nem o que há no mundo. Porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então o apóstolo João falou, aquele que ama o mundo, o amor de Deus não está nele. Hoje o homem prefere amar o mundo. Hoje o homem prefere amar a cachaça do que a Deus. Hoje o homem prefere amar a idolatria. Hoje o homem prefere amar homens do que amar a Deus. Então o apóstolo João falou, não ameis o mundo nem o que há no mundo. Porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai, ou seja, o amor de Deus não está nele. E hoje o homem prefere amar este mundo caído, pecaminoso, do que amar a palavra de Deus. Todo mundo diz que é de Deus, mas não se volta para Deus. É João capítulo 8, versículo 47. Jesus diz, aquele que é de Deus, ouve a palavra de Deus. Você que está na sua casa me ouvindo nessa noite, você que diz que é de Deus, você tem parado hoje para examinar a palavra de Deus? Você tem parado hoje para ouvir a palavra de Deus? Ou você está honrando a Deus somente com os lábios, da boca para fora? Porque Jesus falou no livro de Mateus capítulo 15, versículo de número 8. Jesus diz, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então esse povo, ele tem honrado a Deus com os lábios, da boca para fora, mas o seu coração continua no adultério, o seu coração continua no roubo, o seu coração continua na cachaça, e diz que tem fé em Deus, e diz que faz a vontade de Deus. Ou você acha por guardar um dia, ou você acha porque rezar uma imagem de escultura está agradando a Deus? Para nós agradarmos a Deus, nós temos que se arrepender dos nossos pecados e se voltar para Deus enquanto é tempo. Jesus falou no livro de Atos capítulo 9, versículo 19, Jesus diz assim, arrependei-vos, convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Então Jesus diz o que? Arrependei-vos, arrependei-vos dos nossos pecados, se convertei-vos dos nossos maus caminhos, para que um dia os nossos pecados sejam apagados. Só quem pode apagar o pecado do ser humano é Jesus Cristo. Então é esse Jesus que nós vem anunciando, percorrendo por toda parte, anunciando Jesus Cristo, o único que pode salvar a nossa alma da condenação eterna. Jesus falou no livro de Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14, Jesus fala da porta estreita, mas também Jesus fala da porta larga. A porta estreita representa a caminhada com Cristo Jesus, porque nós temos que renunciar à prática do erro, porque não dá para nós entrarmos numa porta estreita com as mãos cheias de bagagem, cheias de malas. Então não dá para o ser humano entrar no reino dos céus se não deixar o pecado, se não deixar aquilo que impede o homem ter um encontro com Deus. Então Jesus também fala da porta larga. A porta larga é o caminho da perdição, que hoje muitas pessoas preferem entrar por ele,
prefere fazer a vontade do mundo, prefere fazer a vontade do diabo, do que fazer a vontade de Deus. Então Jesus falou na sua palavra: arrependei-vos, pois convertei-vos para que seja apagados os vossos pecados. Ou você acha porque rezar uma imagem de escultura, os seus pecados vão ser apagados? Ou você acha porque você frequenta uma religião evangélica, os seus pecados vão ser apagados? Ou você acha porque você frequenta uma religião católica, os seus pecados vão ser apagados? Só quem pode apagar os nossos pecados é Jesus Cristo, quando nós cremos na obra redentora que Ele fez na cruz do Calvário. Somente por meio de Cristo Jesus, que os meus e os seus pecados podem ser apagados, pode ser lançado no lado do esquecimento. Somente Jesus Cristo, Ele pode apagar os nossos pecados. Mas que você que está nos ouvindo nessa noite da sua casa, hoje você está tendo a rica oportunidade de ter o seu nome escrito no livro da vida. Porque Jesus falou lá no livro de Apocalipse capítulo 20, versículo 15, Jesus diz: aquele que não for achado escrito no livro da vida, será lançado no inferno. Então aquele que não for achado escrito no livro da vida, será lançado no lago de fogo. Você que está na sua casa nessa noite, você pode estar se perguntando agora: o que é que eu posso fazer para ter o meu nome escrito no livro da vida? A partir do momento que você reconheça Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador das suas vidas, a partir desse momento o próprio Jesus vai escrever o teu nome no livro da vida. Religião não pode escrever o teu nome no livro da vida. Padre não pode escrever o teu nome no livro da vida. Pastor não pode escrever o teu nome no livro da vida. Só quem pode escrever o nosso nome no livro da vida é Jesus Cristo. É o único que pode escrever o nosso nome no livro da vida. Então Jesus falou que aquele que não for achado escrito no livro da vida será lançado no inferno. Então você que me ouve da sua casa, se arrependa dos seus pecados, se volte para Deus enquanto hoje Ele está te dando a oportunidade. A oportunidade de salvação está na sua frente. Basta você crer em Jesus Cristo, que será salvo você e a sua casa. Como Jesus também falou no livro de João capítulo 3, versículo 19, Jesus diz que a condenação é esta: que a luz veio ao mundo, mas os homens amarão mais as trevas do que a luz. Então Jesus falou que os homens amarão mais o mundo, amarão mais a prática do pecado do que a Deus. Porque se realmente o ser humano amasse a Deus, ele se arrependesse dos seus pecados, ele se voltaria para Deus, ele reconhecia esse Deus grande como Salvador. Mas hoje o homem ele tem reconhecido Deus somente da boca para fora, mas o seu coração continua nos vícios, o seu coração continua ainda no curso deste mundo, continua nas festas, nas bebedeiras, atrás de coisas desta terra, que pode levar a sua vida, a sua alma para a condenação eterna. Você que me ouve da sua casa, você que tem uma Bíblia na sua casa, abra a sua Bíblia aí junto conosco, lá no livro de Oséias, capítulo de número 4, a partir do versículo 1 em diante. Nós podemos ver, irmãos, Deus, irmãos, falando com o seu povo, por meio da sua palavra. Nos dias, irmãos, de hoje não é diferente. O próprio Deus, irmãos, Ele tem falado conosco, através da sua palavra. Mas o homem, ele tem tampado os ouvidos, para não ouvir a mensagem de Jesus. O homem, ele tem tampado os ouvidos, para não ouvir a palavra de Deus. Mas nós sabemos que no grande dia, que todos estará diante do Pai, toda língua confessará Ele, então todo joelho se dobrará diante do Pai, e podemos ver que cada um vai prestar conta diante do Criador. Hoje você está tendo a oportunidade de hoje você ouvir essa palavra,
Você que não deu crédito, você que não está dando crédito, no grande dia você vai se arrepender por não ter dado crédito à palavra de Deus. Você vai se arrepender por ter desprezado a palavra de Deus, porque hoje tem muitas pessoas que estão desprezando a palavra de Deus. Você que me ouve da sua casa, você pode desprezar tudo nesta vida, neste mundo. A única coisa que você não deve desprezar é a palavra de Deus. Então medite, busque Jesus Cristo. Então, como diz aqui no livro de Oséias, no capítulo 4, a partir do versículo 1 em diante, que diz assim a palavra do Senhor: ouve a palavra do Senhor, vós filho de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque na terra não há verdade, nem benignidade e nem conhecimento de Deus. Então Deus, irmãos, falando com o seu povo, para que o seu povo ouvisse a sua palavra, ele diz: ouve a palavra do Senhor, vós filho de Israel. Então Deus, irmãos, falando com o seu povo, para que o seu povo, irmãos, ouvisse a palavra do Senhor, para que aquele povo, irmãos, se arrependesse ali dos seus pecados, dos seus maus caminhos que estava, irmãos, praticando, deixando, irmãos, o caminho, deixando, irmãos, a verdade de Deus, para continuar, irmãos, na mentira. Então Deus, irmãos, tinha uma contenda ali com os moradores de Israel. Então Deus, irmãos, ele tem uma contenda com os habitantes deste lugar, aqui do Corgo. Você não se arrepender dos seus pecados, porque a ira de Deus, ela está perto de ser derramada sobre essa cidade. Então Deus, ele está dando a oportunidade para que o povo se arrependa, para que o povo dê ouvido à palavra de Deus e se converta dos seus maus caminhos. Mas hoje o povo está brincando com a palavra de Deus. Você que me ouve da sua casa, não brinca com a palavra de Deus, porque o juízo de Deus, ele está perto de ser derramado sobre esta terra. Ou você acha que Deus é só amor, ou você acha que Deus não é justiça. Da mesma forma que Deus falou ali com o povo de Sodoma e Gomorra, Deus, irmãos, comunicou, avisou para que aquele povo se arrependesse, mas o povo não deu crédito ao que Deus falava. Então a ira de Deus, irmãos, foi derramada sobre aquela cidade de Sodoma e Gomorra. A Bíblia diz que do novo ao mais velhos, todos eram homossexuais, não se voltaram para Deus, não obedeceram a palavra de Deus. Então Deus, irmãos, ele destruiu aquela cidade. Ou você acha que Deus não vai destruir essa cidade? Deus, ele vai destruir essa cidade. A ira de Deus está perto de ser derramada sobre essa cidade, que não se arrepender dos seus pecados. Então Deus, ele está dando a oportunidade única para o ser humano. Então o ser humano está rejeitando esta oportunidade que Deus está dando, para que um dia você possa herdar a vida eterna. Então Deus, irmãos, ele diz aqui: ouve a palavra do Senhor, vós filho de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque na terra não há verdade, nem benignidade e nem conhecimento de Deus. Então nesta terra não há verdade, nessa terra não há benignidade, nesta terra o conhecimento de Deus está pouco. O povo não se preocupa em conhecer a Deus, porque nós podemos conhecer a Deus por meio da palavra dele. A Bíblia, ou seja, a salvação, ela é gratuita, não carece você pagar nada, não carece dar o seu dízimo, não carece dar a sua oferta, nada disso. A palavra de Deus, ela é gratuita. Jesus falou lá em Mateus capítulo 10, versículo 8, ele diz: de graça recebeste, de graça dai. Então a palavra de Deus, ela é gratuita. Não precisa você dar o seu dinheiro, basta você crer em Cristo Jesus como seu Salvador, e a partir do momento você seguir a sua palavra, seguir os seus mandamentos. Mas o conhecimento de Deus na terra está pouco. As pessoas não se interessam em conhecer a Deus, as pessoas não se dedicam
a palavra de Deus. As pessoas têm se dedicado ao trabalho, as pessoas têm se dedicado a mentir, as pessoas têm se dedicado a roubar, a se prostituir, a falar mal dos outros, mas não têm se preocupado em examinar as Escrituras, não têm se preocupado com a vida eterna, porque após essa vida há outra vida. Jesus fala de duas eternidades, uma eternidade com Deus e a outra sem Deus. Então existe duas eternidades, uma eternidade com Cristo Jesus e a outra com o diabo, porque aquele que não confessar Jesus diante dos homens, um dia o próprio Jesus negará ele diante do Pai. E hoje as pessoas estão negando Jesus Cristo. As pessoas não querem mais obedecer a palavra de Deus. Muitas pessoas acham loucura nós estamos aqui falando de Jesus Cristo, mas Jesus, ele pagou um alto preço por a minha e por a sua alma. Jesus, ele carregou uma cruz que era para mim, era para você carregar, mas ele carregou por amor a nós, por amor à nossa alma. Então hoje o homem, ele tem sentido vergonha de Jesus Cristo. Jesus, ele não sentiu vergonha de você. Jesus, ele carregou os seus e os meus pecados sobre ele. Então hoje muitas pessoas estão se envergonhando do Evangelho de Jesus. Pessoas têm a oportunidade de pregar, de anunciar o caminho da salvação, mas não querem proclamar o Evangelho de Jesus. Jesus, ele foi perseguido, Jesus, ele foi preso, Jesus, ele foi perseguido, foi preso, foi chicoteado, tudo isso por levar a palavra dele, tudo isso, irmãos, por nós. Então hoje nós estamos aqui não porque nós somos bons, não porque nós somos merecedores, é por causa da alma de vocês. Nós temos amor à alma de vocês que perece, como o próprio Deus diz aqui no versículo 6, o povo, ele perece por lhe faltar o conhecimento das Escrituras. Então o povo, ele está sendo destruído por lhe faltar o conhecimento da palavra de Deus. Então hoje o homem, ele está tendo a oportunidade de conhecer Jesus Cristo por meio da sua palavra, mas o homem, ele tem tampado os seus ouvidos para não ouvir a mensagem de Jesus Cristo, porque a mensagem é para confrontar os nossos pecados. Nós temos que pregar contra o pecado, contra a idolatria, contra o homossexualismo, para que se arrependa dos seus pecados. Mas hoje as religiões não querem mais pregar contra o pecado, só querem pregar prosperidade, pregando que Deus vai te enriquecer. Isso é mentira do diabo, porque quem pregou a riqueza, a prosperidade foi o diabo. Quando nós vamos para o livro de Mateus capítulo 4, a partir do versículo 1 em diante, fala da tentação de Jesus Cristo. Então o diabo, irmãos, tentando Jesus Cristo. Então, irmãos, o diabo ofereceu para Deus, para Jesus, os reinos desta terra, para que ele se prostrasse a ele. Hoje as religiões ensinam os reinos desta terra, não querem mais ensinar o caminho da salvação, não querem mais ensinar o caminho que é Jesus Cristo. Então hoje o homem, ele tem tampado os seus ouvidos para não ouvir o Evangelho de Jesus. Mas como Deus falou no livro de Oséias, no capítulo 4, ele diz: ouve a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque na terra não há verdade, nem benignidade, e nem conhecimento de Deus. Como eu falei, as pessoas não querem conhecer Jesus Cristo. Hoje todo mundo ouve falar de Jesus, todo mundo conhece Jesus Cristo, mas não querem se voltar para Ele, não querem obedecer a sua palavra, achando porque faz um ritual está agradando a Deus. As pessoas passam 40 dias na quaresma, Semana Santa,
se abstendo de carne, não como carne, porque está na Semana Santa, passa 40 dias santo, e quando chega no sábado, vai se prostituir, vai encher a cara de cachaça, vai matar, vai roubar, vai se prostituir. Ou você acha que você pode comprar a Deus, guardando um dia, guardando 2, guardando uma sexta-feira, guardando um sábado? Não pode comprar a Deus. O homem, ele não pode comprar a Deus. O homem, ele tem que trabalhar para ser santo. O homem, ele tem que trabalhar para obedecer a palavra verdadeira de Cristo Jesus. Então hoje o homem, ele tem tampado os seus ouvidos para não ouvir a mensagem de Jesus Cristo, a mensagem de salvação, a mensagem que Jesus pregou. O que foi que Jesus pregou lá em Mateus capítulo 4, versículo 17? Jesus diz: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então Jesus diz: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então Jesus manda nós se arrepender dos nossos pecados. Se um dia nós queremos entrar no reino dos céus, do céu, nós temos que se arrepender dos nossos pecados. Nós temos que se voltar para Deus, enquanto Ele está dando a oportunidade de salvação, porque a oportunidade é só quando está com vida, porque depois da morte não há mais esperança de salvação. Se o homem morrer sem Cristo Jesus, ele vai para o inferno, diz a palavra de Deus. Então o único meio do ser humano herdar a salvação é quando está com vida, para reconhecer esse Deus diante dos homens. Então a Bíblia diz no livro de Apocalipse, se eu não falar a memória, o capítulo 14, versículo 13, Jesus diz que bem-aventurado seja o homem ou a mulher que morre na lei de Cristo Jesus. Bem-aventurado seja o homem ou a mulher que morre obedecendo a Deus, que morre se sujeitando à palavra de Deus, estará salvo. Porque a Bíblia diz lá em João 3, 19, 18, quem crê nele não é condenado. Então quem crê em Cristo Jesus não é condenado, mas é salvo pelo Cristo Jesus. Então Deus, ele falou: ouve a palavra do Senhor, vós filho de Israel. Deus, ele diz que não há verdade na terra. Satanás, ele vem enganando pessoas para acreditar nas coisas desta terra, para acreditar nos líderes religiosos. Mas nós temos que acreditar somente na palavra do Senhor. Nós temos que se voltar para Deus enquanto é tempo, porque a volta dele se aproxima. Então o Senhor falou no versículo 2: só prevalece em perjurar, em mentir, matar, furtar, adulterar e fazer violência, um ato até sanguinário, seguir imoralidade e outras. Então Deus falou que a vontade do homem qual é? É mentir, é imprejurar, é matar, é furtar, adulterar. Tudo isso, irmãos, é a vontade do homem. Então o homem, ele tem preferido fazer essas coisas. Hoje o homem, ele tem feito a homenagem para o diabo. Hoje as pessoas dizem que é o dia da mentira. Pessoas comemorando, fazendo a homenagem para o diabo, porque a Bíblia diz que o pai da mentira é o diabo. Então hoje as pessoas têm feito a homenagem ao diabo, mas não querem se voltar para Deus. Pessoas vão à macumba, vão à feitiçaria, mas não querem se voltar para Deus, adorando ao diabo, mas não querem adorar ao Deus verdadeiro. Nós estamos aqui nessa noite para falar
é de Jesus Cristo, o único que pode salvar a minha e a sua alma do fogo do inferno. Será que a sua religião não prega isso para você? Porque religião é fonte de lucro. Enquanto aí os líderes religiosos, tudo milionário, à custa dos membros, mas não querem pregar o evangelho de Jesus, não querem pregar contra o pecado, porque vir pregar na beira do campo não dá dízimo, não dá oferta, porque estão interessados em quê? Em dinheiro. São cão gulosos, falsos profetas, como o apóstolo Pedro falou, fazendo negócio das pessoas, com palavras mentirosas, com palavras fingidas. E hoje o povo está caindo nessas mentiras, mas não quer examinar as escrituras. Não siga a religião, mas que você siga Jesus Cristo. Eu não sigo religião, eu sigo Jesus Cristo, porque Jesus falou lá em João 14:6. Você sabe o que foi que Jesus falou? Jesus diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus, irmãos, ele é o caminho, a verdade e a vida. Então nós temos que seguir Jesus Cristo. Jesus, ele é o nosso guia. Jesus, irmãos, é quem nos ajuda. Jesus, irmãos, é quem nos ensina a nós meditarmos na sua palavra. Mas hoje o homem tem preferido acreditar em mentiras do que acreditar na palavra verdadeira de Cristo Jesus. Então Deus falou no versículo 12 que o povo só prefere prejurar, o povo só prefere matar, roubar, se prostituir. O povo, ele tem preferido isso. A única coisa que o povo não prefere é buscar a Deus. A única coisa que o povo não prefere é se dedicar à obra, se dedicar à palavra verdadeira de Cristo Jesus. Então o povo, ele tem se dedicado muitas coisas, várias coisas, mas a única coisa que pode, irmãos, mudar totalmente a nossa vida, a nossa direção, a nossa alma, o homem, ele não quer, que é Jesus Cristo. Então Deus, irmãos, falou que o homem prefere mentir, o homem prefere matar, prefere roubar, falar mal dos outros, mas não quer, irmãos, se voltar para Deus, mas não quer se voltar para o evangelho de Jesus Cristo, porque o evangelho de Deus é o poder, irmãos, que liberta almas, é o poder que salva vidas, é o poder que muda pessoas. Ou você acha que você vai ser justificado por seguir uma religião, ou você vai ser justificado porque você reza uma imagem de escultura, ou você vai ser justificado porque você dá seu dízimo, ou você vai ser justificado porque você faz uma promessa. Só quem justifica os nossos pecados é Jesus Cristo. Não adianta fazer promessa, não adianta fazer vontade de homens. Só quem pode justificar os nossos pecados se chama Jesus Cristo. Somente o único que pode nos perdoar, que purifica pecados, é Jesus Cristo. Então, como Deus falou aqui no versículo 2, a vontade, ou seja, o povo, os homens, ele tem preferido isso, mas ele não tem preferido fazer a vontade de Deus, tem preferido fazer a vontade do diabo, agradando ao diabo, do que agradar a Deus, do que fazer a vontade de Deus, cultuando outros deuses, a abominação aos olhos do nosso Deus, porque Ele está acima de nós, Ele está no céu. Jesus, Ele é o nosso guia, é a nossa fortaleza. Jesus, Ele é o nosso socorro. Se não for Ele, nada nós podemos fazer, como Ele diz na sua palavra. Ele diz: sem Cristo, nada nós podemos fazer. Então o homem sem Deus, ele não pode fazer nada, porque se hoje você está me ouvindo, foi permissão de Deus. Quantas pessoas hoje não tiveram a oportunidade de se levantar pela manhã? Quantas pessoas não já morreram sem Cristo Jesus? Quantas pessoas não teve a oportunidade de partir dessa vida reconhecendo Jesus como Salvador?
mas preferiu continuar no curso deste mundo, preferiu continuar nas suas próprias vontades, preferiu fazer os seus desejos. Hoje o homem ele não pensa na salvação, o homem ele não pensa em Jesus Cristo, o homem ele pensa em se prostituir, o homem ele pensa em sexo, o homem ele pensa em mulheres, o homem ele pensa em beber, o homem ele pensa em roubar, o homem ele pensa em se prostituir. A única coisa que o homem não pensa é de se voltar para Deus. Então o juízo de Deus está perto de ser derramado sobre essa cidade, não só essa cidade aqui de Córrego, mas também como outras cidades, como Deus falou aqui no livro, como Deus falou aqui em Oséias no capítulo 1, ele diz que: ouve a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque na terra não há benignidade, não há verdade, e nem conhecimento de Deus. Então o conhecimento de Deus está ficando poucas pessoas querem conhecer, querem ter o conhecimento de Deus. Então você que me ouve da sua casa, você que está tendo a oportunidade de conhecer a Deus por meio da sua palavra, por meio das escrituras, não perca a oportunidade, porque a oportunidade hoje pode ser a sua única oportunidade. Então não perca a oportunidade que Deus está dando para o homem, a oportunidade que Deus está dando para você nessa noite, de se voltar para Deus, de obedecer a sua palavra. E como ele diz no versículo 3, ele diz no versículo 3: por isso a terra se lamentarão, e qualquer que mora nela desfalecerá, e com os animais do campo, e com as aves do céu, até aos peixes do mar serão tirados. Então Deus, irmãos, disse o quê? Que o povo da terra, ou seja, todos lamentarão. E podemos ver, irmãos, que todos lamentarão. A qualquer momento, irmãos, Jesus ele pode retornar à sua vida. E hoje você que não reconheceu Cristo Jesus hoje, reconheça. Jesus nessa noite ele requer a tua alma. A tua alma ela vai herder aonde? O céu ou o inferno. Porque tem dois destinos para a alma do ser humano: ou o céu ou a condenação eterna. O homem ele escolhe aonde ele quer passar, aonde ele quer que a sua alma passe a sua eternidade, ou no tormento eterno, ou no paraíso onde está Cristo Jesus. Então se hoje nós estamos aqui, é porque Deus permitiu, para que você conheça o caminho da salvação, para que um dia você possa descansar a sua alma para toda a eternidade. Ou você acha que depois que morre, enterrou, se acabou? Não, porque depois da morte segue-se o juízo. O seu corpo vai ser enterrado, vai para a sepultura, mas a sua alma ela vai abrir os olhos em algum lugar. Se você morreu com Cristo, ela vai abrir os olhos no lugar bom. Mas se ela morrer sem Cristo Jesus, ela vai abrir os olhos no lugar de tormento. Como Jesus contou uma parábola sobre o rico e Lázaro. Jesus falou da parábola sobre rico e Lázaro. Então aquele rico, irmãos, ele tinha a oportunidade de morrer e ir para o céu, mas ele não quis. Por que ele não quis? Porque ele preferiu a sua vidinha de balada, ele preferiu as suas festas, ele preferiu mulheres, ele preferiu festas, ele preferiu movimentos do que se voltar para Deus. Então a morte chegou para ele. Uma coisa que nós não escaparemos é da morte. A qualquer momento a morte ela pode bater na minha e na sua porta. Imagina se nessa noite a morte bater na nossa porta. Se hoje Jesus pedir a nossa alma, será que a nossa alma vai herder aonde? O céu ou o inferno?
Porque a Bíblia diz que aquele rico que não queria nada com Deus, ele morreu, mas ele ergueu os olhos aonde? No tormento eterno. Mas Jesus também falou de outra pessoa. Jesus falou do Lázaro. Ele morreu, ele foi levado pelos anjos do Senhor para o seio de Abraão. Assim nós podemos ver, irmãos, a diferença daqueles que servem a Deus e daqueles que não servem. Porque se nós queremos entrar no reino dos céus, nós temos que obedecer a Deus de verdade, não obedecer a Deus da boca para fora. Hoje muitas pessoas têm honrado a Deus da boca para fora, mas não têm obedecido a sua palavra. Quando Jesus fala, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, o povo tampa os ouvidos para essa palavra. Essa palavra não é minha, essa palavra é do próprio Deus. Leia a sua Bíblia, abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 4, versículo 17. Essa não é a minha voz, essa não é a minha fala, mas é a fala de Jesus Cristo. Jesus, ele diz, arrependei-vos dos seus pecados. Jesus diz, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Esta é a fala de Jesus. E quando Jesus fala para o seu povo se arrepender, o seu povo não quer. O seu povo, ele tampa os ouvidos para não ouvir essa palavra de arrependimento. Porque sem arrependimento é impossível nós entrarmos no reino dos céus. Então Deus, ele está dando uma oportunidade grande para o ser humano, para o ser humano se voltar até Deus. Ou você acha que por meio de Maria você pode chegar até Deus? Porque a Bíblia diz lá no livro de Timóteo capítulo 2, versículo 5, se eu não falo em memória, ele diz que há um só Deus e há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Somente Jesus Cristo, ele é o nosso mediador entre Deus e os homens. Só quem pode mediar por nós não é Maria, não é Aparecida, mas é Jesus Cristo. Somente Jesus Cristo. Ele que está à destra de Deus, intercedendo por essa nação pecadora, adúltera e pecadora, que se envergonha do Evangelho de Jesus, que tem sentido vergonha de Jesus Cristo. Então Jesus, ele falou, entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Somente Jesus Cristo, ele é o nosso mediador. Então a religião fala que outra Maria é mediadora, mas não é. Está lhe enganando, está mentindo para você. Então não acredite em religião. Leia as Escrituras, leia a palavra de Deus, para que você possa ver realmente a palavra verdadeira de Cristo Jesus. Deus, ele não mente no que ele fala. O homem, ele pode mentir, mas Deus, ele não mente. Deus, ele é verdadeiro na sua palavra. Então o homem tem preferido continuar na mentira do que se voltar para Cristo Jesus. O homem, ele tem preferido abraçar este mundo do que abraçar Jesus Cristo. O homem, ele tem preferido abraçar o curso deste mundo, mas ele não quer abraçar a palavra de Deus. Então você que me ouve da sua casa, não perca a oportunidade única que Jesus está te dando, a oportunidade de salvação. A salvação está batendo na sua porta, mas o homem tem rejeitado. O sol
terra, quem protege agora é um Senhor que esteve morto, mas ressuscitou. Ele está vivo para nos guardar. Ele não foi tirado da água por um pescador, mas quando a água viu este Senhor, se abaixou para ele por cima andar. Ele jamais foi carregado pela multidão, mas sempre teve dela compaixão, multiplicando os pães para comer. Nunca mandou fazer novena e nem romaria, mas deixou certo que haverá um dia que numa nuvem vai aparecer. Ele não fica preso num altar sem poder sair, mas está sempre pronto para agir quando alguém seu nome chama. Nunca usou coroa de ouro nem roupa enfeitada, mas a natureza ficou revoltada ao ouvir seu grito e vê-lo expirar. Então se verá Passou, irmãos. Tá, irmãos, a palavra de Deus foi pregada, foi anunciada. Oramos a Deus para que o Espírito Santo de Deus possa abrir o entendimento desse povo. Nós estamos aqui no povoado aqui, Córrego dos Cardoso, Bom Princípio, Piauí. Podemos ver, irmãos, aqui é uma cidade. Negócio que hoje aqui a rua tá escura. Aí nós estamos aqui na beira do campo. Estamos aqui na beira do campo de futebol. Aí nós resolvemos hoje, irmãos, pregar aqui a palavra de Jesus Cristo, porque Deus nos deu uma ordem e essa ordem nós temos que cumprir. Temos que levar o Evangelho de Jesus a todos, para que todos, irmãos, tenham a salvação. Mas quando nós podemos ver, irmãos, como Jesus falou que a seara é grande, mas os ceifeiros são poucos. Poucos, irmãos, querem anunciar a palavra de Deus, poucos querem trazer o Evangelho de Jesus, mas que Deus possa nos abençoar, nos fortalecer, para nós estarmos sempre, irmãos, levando o Evangelho de Jesus Cristo, amém? E os irmãos fiquem com a paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus possa abençoar a cada um de nós e também aqueles que pregam, irmãos, a palavra de Jesus nas ruas, nas praças. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Quando ele se move, o vento e a nuvem servem de carro. Ele não é santo, feito de barro, tá, irmão? mas é Deus do céu. Ele sim é uma igreja evangélica. Uma igreja evangélica. Tem... Aqui podemos ver, irmãos, toda tarde tem jogo de futebol aqui. Não querem pregar o Evangelho, não querem anunciar. Nós chegamos aqui tarde hoje porque nós estávamos no nosso serviço. Hoje nós trabalhamos o dia todo, não deu pra gente chegar a tempo mais cedo, mas a palavra foi pregada.